todo dourado, na hora que ele ficou dourado, veio a memória da gente, o dia da nossa formatura. Nós costumamos dizer que nós pertencemos aos anos dourados da Universidade Rural. Realmente eram os anos dourados. Quando falando do Tião tem uma característica muito interessante. No dia que tinha canja, a gente perguntava, Tião, cadê a galinha? Ele falava, lavou o pé e se mandou. Isso era simples do Tião. Mas eu acho que realmente nós vivemos anos dourados na Universidade Rural. Mas eu tenho certeza que todos que passam por aqui vão lembrar sempre que foram os melhores anos da vida deles. Eu espero que continue fazendo esse carregamento. E eu espero vir. Obrigada. Obrigado, nós vamos passar o pero personalmente yo me siento tal vez más brasileño que muchos brasileños, porque gracias a esta universidad tengo lo que ahora me permite disfrutar. Ya lo dije alguna vez, no lo voy a volver a repetir, pero sí quiero mencionar algo que puede herir susceptibilidades. Estoy participando, si mal no recuerdo, a una quinta reunión. La primera, que fue el 97 o 98, todo el proscenio era lleno y era una algarabía total. No éramos 4 gatos que representábamos a las promociones. Habían promociones más antiguas, de 60 años, y creo que todavía persisten. Las causas por qué no vienen asistiendo a estas reuniones formales de todos los años, personalmente no lo conozco, pero sí y puedo atreverme a decir que hay un poco de desorganización. Una de las claves que nos impiden, por ejemplo, a los extranjeros a venir directamente aquí a la universidad es que ya no hay alojamiento. Antes había un hotel, ahora no hay. Yo mismo tuve que hacer malabares para quedarme en Río y nadie me respondía, a pesar de que he escrito a la universidad, si todavía existe el alojamiento. Entonces, había gente que venía pues al alojamiento. 2, hay un poquito de discordia, creo yo, entre las diferentes promociones y las autoridades que representan para hacer esta reunión. Recuperemos, por favor, esa característica anterior, seamos más sensatos. Y por último, si mi promoción de 74 éramos 3 mujeres y 71 varones, uno es fallecida, 2 están presentes, aquí está su vida. Y si no viene mi otra colega, porque también está enferma, si no me estaría presente. Pero en realidad nuestra promoción cumple sus 4 años, o sea, su formatura en el mes de octubre. Las reuniones que se promueven entre los otros colegios y que ahora tal vez no están presentes, no es porque está boicoteando ni saboteando a nadie, sino que se festejó pues la promoción en su momento oportuno. Yo tal vez vine aquí, porque yo sí me recibí en diciembre. ¿Por qué? Por ocioso, me aplazaron un curso y recién me dieron mi diploma en diciembre. Mucha gente no sabe eso. Pero así como fui también ocioso, creo que me he distinguido en esta universidad. Por eso pido mejor intercomunicación entre los colegas que hemos egresado de esta universidad
¿Quiénes somos los que damos prestigio? Como lo hemos comentado con mis colegas que hemos venido de Perú, porque acá hay más de Perú de otras promociones. Entonces, volvamos a recuperar, señor representante, esa presencia que antes se tenía y no como ahora está un poco presente. Muchas gracias y felicitaciones a todos los Meu bom dia a todos. Pela segunda vez, eu estou recebendo um diploma aqui nessa universidade, que eu prezo muito. Não é, vamos dizer, um tempo dourado hoje, como foi na nossa época, como já disse a colega Zuleide. Inclusive, daquela época de 64 até agora, teremos que pensar um pouco mais e fazer uma revisão desses últimos 50 anos do que aconteceu nessa universidade, inclusive dentro do nosso país, na situação que nós estamos vivendo. Eu tenho muito orgulho e muita honra de receber desta universidade, desta mesa, esse diploma do Jubileu de Ouro, pelo qual eu agradeço. E muito mais feliz porque eu não tenho um Pimentel Gomes como interventor e um coronel Mendonça Lima nos censurar na hora da entrega do arado. Certo? Isso é muito importante. Eu não sei se esse U aí vai ou aplauso. Então é muito difícil nos dias que correm hoje diferenciar uma coisa da outra. Mas de qualquer maneira eu comentei com o meu colega de profissão, que é o Luiz Freire, que a condição que nos trouxe, por pouco não ia chegar no dia do meu centenário na Universidade Rural, porque ele escolheu o caminho mais difícil e mais esburacado do Rio de Janeiro, que é a antiga Rio São Paulo. Quero agradecer e dar um abraço enorme aos colegas que aqui estão, relembrar aqueles que se foram, certo? Como a Clori, como o Volmer, que todo ano que vinha a turma que ele mandava polir a nossa placa, esse ano o Enésio, muito preguiçoso, não o fez, embora morando aqui ao lado. E agradecer a presença de todos vocês aqui que vieram nessa homenagem tão pequena, tão singela. Não vale pela quantidade, e sim pela qualidade. Um abraço a todos. Bem, também meu bom dia. Aproveitando essa oportunidade, complementar um pouquinho o que o Constantino falou, porque o indivíduo que foi caçado, ele mencionou que o interventor Frederico Pimentel Gomes, professor da Exalc, mas que aceitou ser interventor aqui, como reitor, ele fez algo, o Constantino pulou um pequeno detalhe. Ele encerrou a cerimônia assim, em função do que foi mencionado pelo Jair, meu irmão. Imagine meus pais sentados aí, assistindo isso. Só que antes de encerrar, ele caçou a palavra. O reitor, a pedido do coronel Mendonça, comandante do batalhão Depósito Munição de Paracambi, que era o responsável no Exército por essa área, passou para o Pimentel Gomes, e o Pimentel Gomes caçou a palavra do orador. E depois fechou a reunião. Ao caçar a palavra do orador, que recebia o arado, teria que receber o arado, gerou daí uma série de circunstâncias da universidade. Primeiro porque a formatura foi 24 de outubro. As outras formaturas foram depois. E aí recrudesceu a situação da universidade que vinha desde março. Que nós estávamos numa excursão da universidade quando ocorreu o 31 de março, nós estávamos vindo de Uberlândia. E a antecipação da formatura, um dos artistas disso está aqui do lado, é o Paixão. Antecipando a nossa formatura para 24 de outubro. Bem, com isso a universidade passou, além do meu irmão, que foi suspenso, um determinado período,
a universidade passou por uma série de interferências, onde o livro de zootecnia passou a ser zootecnia. E por aí, todos os apartamentos eram invadidos. Um dos líderes do nosso grupo, como ato de resistência, criou a Rádio Sabu. E essa Rádio Sabu estava num dos alojamentos da universidade, e os militares foram exatamente no local que estava essa rádio. E não identificaram nada. Mas quebraram muitos armários naquela época, 3 alunos de um lado, 3 do outro, e armários no meio. Quebraram várias coisas. Então foram cenas que uma turma, e que foi uma turma brilhante também na universidade, e que gerou profissionais brilhantes também, associado a tantos outros que aqui já se passaram por aqui. Mas veja bem, essa turma marcou por ter vivido essa cena, ter recebido o diploma antecipadamente, com o argumento de que estaria aberto o mercado de trabalho mais cedo. Na verdade, naquela época não existia essa competição. Mas foi a artimanha na época que fez para antecipar a formatura. Bem, só para completar, com a cassação da palavra do meu irmão, ele foi suspenso, mas continuou aqui. Um primeiro aluno que foi a vida inteira em tudo que ele fez. Ele continuou na universidade, fez mestrado na universidade, e quando saiu para fazer o doutorado, poucos dias antes de viajar, caçaram o passaporte dele. Ele foi à Praça Mauá, Polícia Federal, tirou o passaporte de turista e foi com bolsa do Conselho Britânico para Newcastle upon Tyne, na Inglaterra, onde ficou 5 anos e meio porque não podia voltar ao Brasil. Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, e vim em janeiro do mesmo ano que ele retornou, e procurei saber dele, o nome dele estava em todos os portos e aeroportos do país. E aí eu tive que fazer uma interferência, fui conversar com os líderes militares daquela época, para mostrar o absurdo que estava acontecendo. E quando ele retornou em setembro, Constantino estava nesse grupo aí, ele foi um dos que trabalhou naquela época para abraçar a chegada do Jair, com medo de que, tinha ali Carlos também, com medo de que ele desaparecesse na pista. Foram ao aeroporto, alguns foram ao aeroporto, e nada mais aconteceu com ele. Mas durante o período todinho que ele ficou na universidade, mesmo fazendo mestrado aqui, mesmo professor daqui, ele foi perseguido o tempo todo, nunca teve paz. Então essa formatura de 1964 da Escola Nacional de Agronomia, ela marcou muito pelos acontecimentos, e por ter sido uma turma que se formou mais cedo, por algumas semanas mais cedo, e recebeu toda essa carga do que tinha acontecido neste anfiteatro aqui, e 2 vezes por semana se tinha cinema, e acendia-se a luz aqui, e indicava-se as pessoas aqui dentro que deveriam ser presas, que estavam na plateia. Era uma coisa terrível, e a pessoa que fazia isso era uma autoridade da universidade na época. Bem, é ótimo estar fazendo 50 anos, está aqui. A reunião de Barra Bonita, eu não fui porque estava com problema de saúde, mas a Zuleide aqui do lado coordenou e acabou de informar para nós que entre familiares e membros da ENA 64, foram 52 pessoas lá em Barra Bonita. Então a reunião foi muito bonita lá, intensa, e não deu tempo então para se recompor e o pessoal vir para essa reunião aqui. E o Vitor, que veio do Peru, chegou hoje para essa cerimônia, lembrou bem, há que se repensar e o pessoal vai retornar a participar dos eventos aqui em dezembro na Universidade Rural. Bem, obrigado pela presença de todos, um grande abraço. Eu vou complementar o que eu falei. O nosso colega, que era dono da rádio, realmente nunca foi, graças a Deus, ele também criou, porque em cada apartamento dos colegas dormia um soldado, um militar. E esse colega então resolveu fazer o toque de alvorada. Ele acordava de manhã cedinho e tocava alvorada porque tinha militar. Evidentemente o dedo duro foi lá apontou, mas não conseguiram localizar. Só que ele foi proibido de tocar pela consultoria. Aí ele arrumou, se eu não me engano, era um bumbo, né? E de manhã ele tocava bumbo. Até hoje ninguém ficou sabendo. Mas desse colega partiu a atitude na hora que nós fomos suspensas, nós já tínhamos recebido o falso canudo. Na hora que o Pimentel, o coronel, suspenderam, e essa foto guarda de França,
todo o município de Berna, eles adotaram, liderado por esse colega, Carlos Canuto da Boca, foi a maior vaia que até hoje eu vi. Só que de repente apareceu uma coisa que acabou. Então, apesar de todos os transtornos, nós tivemos várias partes que a gente lembra com saudade e algumas que lembra com tristeza. Esse aqui é uma das maiores tristezas. Eu sou Sebastião Rodrigues Paixão, estudei nessa universidade com muito orgulho, mas não tive o prazer, a felicidade de receber o meu diploma, porque com 64 eu tive que sair corrido da universidade. Agora eu vinha entrando aqui e eu lembrei. Na hora que eu descia aqui, o jardim, entrava o carro do Paracambi que vinha me pegar. Eu saí e tive uma sorte imensa. Quando eu cheguei ao portão, passava um ônibus. Eu fiz o sinal que parou e eu fui embora. Fui direto para a Embaixada da Bolívia e exilei. Foi uma tristeza imensa, porque eu perdi o meu curso. Bem, mas eu não vim aqui para estar fazendo isso. Eu vim aqui para passar as minhas emoções, as minhas satisfações pelo outro lado. Dizer uma coisa que todos vocês sabem, que isto é uma casa do saber. É uma casa da inteligência. É uma casa que estende para o Brasil o conhecimento da agronomia, da zootecnia, da veterinária, enfim, é o conhecimento para ajudar a organizar e produzir uma maior produção. Minhas senhoras e meus senhores, eu vou concluir, porque eu sei que vocês todos já estão cansados. Eu gostaria até de dizer mais algumas coisas. Não obstante não ter concluído meu curso, eu sou um cidadão que tem um grande amor a essa instituição, pelo seu papel na sociedade, em particular no mundo rural. A Universidade Rural do Brasil, ela marca, ela deslumbra conhecimentos, prazer, emoções e uma grande coisa que é se produzir dentro da gente que estudou aqui amor ao Brasil. Muito obrigado. Bom dia a todos. Pouca coisa eu tenho a dizer, a não ser que a nossa Escola Nacional de Agronomia, sem desfazer das outras escolas de agronomia desse país, é a mais cosmopolita desse país. Eu tive a oportunidade de encontrar agrônomos formados aqui no Programa 47, trabalhando lá na Floresta Amazônica, trabalhando no Rio Grande do Sul, trabalhando em todo o território nacional. Não tem nada mais cosmopolita do que isso, para mostrar o valor da nossa universidade, que lamentavelmente algumas pessoas não dão esse valor. Bom,
Eu fiquei muito feliz agora recentemente, quando eu fazendo uma pesquisa no Google para achar o endereço de São João de Meriti, uma das avenidas mais importantes de São João de Meriti leva o nome de um colega nosso, Eronides Martins dos Santos. Quanta alegria eu senti naquilo! O Eronides foi um companheiro meu desde o tempo da biblioteca, estudamos 7 anos na biblioteca, depois mais 4 anos na escola superior. Uma pessoa de família humilde, família modesta, você vê a ironia da vida, né? Se formou, pouco tempo de trabalho, né? O Senhor tratou de levá-lo lá do Oriente à Terra. O Senhor foi um acidente de carro e faleceu. E eu era muito amigo do Eronides. Eu dei até uma Bíblia que ele me deu de presente, que eu guardo com todo carinho. E quando eu vejo a Eronides Martins dos Santos, que alegria me deu. Eu não sabia que ele era tão considerado, né, ao ponto de batizar uma avenida importante no município com o nome dele. É só o que eu tenho que falar, porque os colegas já falaram tanta coisa. Muito obrigado. Um bom dia. Emoção presente. Obrigado, professor, pela presença e principalmente pela lição de vida que vocês. Muito obrigado.